Boa tarde a todos. Está aberto a CCJ. Peço à assessora parlamentar Janaína que leia o veto. Parecer jurídico 2 de 2025, referente ao veto 1 de 2025 do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei 27 de 2024, o qual dispõe sobre a proibição da distribuição de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais e incentiva o uso de sacolas reutilizáveis no município de Jaciara e da outras providências. As razões de veto se fundam nos argumentos de que o projeto de lei impõe despesas ao erário, nos dizeres das razões do veto. Pode gerar impactos orçamentários significativos ao supostamente exigir investimentos em campanhas de conscientização sobre a substituição de sacolas plásticas para os comerciantes, sem existir previsão orçamentária para tais campanhas. Alega ainda que a implementação do projeto necessitaria de um estudo de viabilidade técnica e financeira para evitar prejuízos aos comerciantes e que tal custo poderia ser repassado ao consumidor, o que contrariaria o interesse público. Ocorre que tais linhas argumentativas se mostram equivocadas, primeiramente porque eventuais campanhas de conscientização causarão pouco ou nenhum gasto público, tendo em vista que o Poder Executivo já tem espaço financeiro para gastos com publicidade, caso seja eventualmente necessário fazer algum tipo de campanha, poderá usar as rúbricas já existentes no orçamento. Além disso, não demonstrou de forma documental que as dotações destinadas aos gastos públicos com publicidade não poderiam suportar novos gastos decorrentes de eventual realização de campanha de conscientização decorrente do projeto de lei ora vetado. Ademais, campanhas de conscientização também poderiam ser efetuadas em parcerias com esta Casa de Leis, utilizando a estrutura já existente desta Câmara Municipal, para a realização de audiências públicas ou simpósios ou qualquer outro tipo de evento relacionado com campanha de conscientização atrelada ao projeto ora vetado. Noutra quadra, o argumento de que o projeto necessitaria de um estudo de viabilidade técnica e financeira para evitar prejuízos aos comerciantes e que tal custo poderia ser repassado ao consumidor, também não se sustenta, pois o objetivo primordial do projeto ora vetado é a sustentabilidade ambiental. Não haverá nenhum prejuízo aos comerciantes, tendo em vista que o próprio artigo 2º do projeto de lei estabelece que os estabelecimentos poderão oferecer caixa de papelão como alternativa, sem custos para os consumidores. Ressalta-se ainda que o projeto ora vetado estabelece em seu artigo 5º que os estabelecimentos que cumprir a legislação receberão o devido reconhecimento de observância da sustentabilidade ambiental através do recebimento simbólico de um selo de sustentabilidade. Destaca-se ainda que a lei estabelece um prazo de 6 meses para os estabelecimentos locais se adaptarem ao que prescreve a lei, havendo, portanto, tempo suficiente para que o comércio local se acostume com a nova legislação. Desta forma, os argumentos tecidos pelo Poder Executivo não merecem prosperar e não servem como razão para vetar o projeto de lei 27 de 2024. Logo, o objeto do projeto de lei ora vetado não é a organização administrativa e nem orçamentário, pelo contrário, a pretensão engloba o implemento de medidas atinentes à defesa ambiental. Deve ser salientado ainda que se considere como eventual aumento de gasto público, em decorrência de realização de campanhas, poderá ser executado o programa versado no projeto de lei ora vetado somente no próximo exercício financeiro, caso não haja disponibilidade orçamentária para o corrente ano. Caso, eventualmente, o projeto de lei 27 de 2024 cause algum tipo de aumento de despesa que não é a situação atual, este fato não faria gerar sequer visto de iniciativa, pois as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão unicamente previstas em número clausos no artigo 61 da Constituição Federal. Em razão do contra-articulado, o parecer é no sentido da aprovação, promulgação do projeto de lei 27 de 2024, e, por consequência, a rejeição do veto. Michel Capes, procurador jurídico. Lê o projeto, por favor, Janaína. Lê o projeto. Mensagem de veto político 1 de 2025. Comunica a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 56, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Jaciara, decidi vetar integralmente por ao interesse público o projeto de lei 27 de 2024, o qual dispõe sobre a proibição da distribuição de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais e incentiva o uso de sacolas reutilizáveis no município de Jaciara e da outras providências. Ouvida a chefia de gabinete, a Secretaria de Administração e Finanças e Procuradoria, manifestaram-se pelo veto ao projeto de lei conforme as seguintes razões. O projeto, conforme redigido, pode gerar impactos orçamentários significativos, visto que a implementação de alternativas de sacola reutilizáveis requeriria investimentos substanciais em campanhas de conscientização e na substituição de sacolas plásticas para comerciantes, sem que haja previsão orçamentária para tanto.
A implementação do projeto requer um estudo de viabilidade técnica e financeira para garantir a efetividade da medida e evitar prejuízos aos estabelecimentos comerciais, que, por consequência, seria repassado com um custo final maior ao consumidor, contrariando, portanto, o interesse público. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora submeto a elevar a apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de Jaciara, Andréa Wagner, prefeita municipal. Abro para votação. Nossa, vereadora Simone. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, quem está nos assistindo através das mídias sociais. Em relação ao projeto, como não houve nenhuma audiência pública, como não houve uma reunião com a CDL ou com nossos parceiros, da algumas empresas, então eu acompanho em manter o veto. Vereadora Isabela. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu sigo também a mesma opinião que a vereadora Simone. Eu acho que vou acompanhar, o meu parecer é em relação ao veto também. Por quê? Porque precisa ouvir a sociedade, ter uma audiência pública primeiro para debater essa questão. Então, eu acompanho o veto. Também da mesma forma, eu comungo aqui com as minhas colegas, que não houve a discussão em audiência pública, com CDL e outros segmentos da sociedade. O próximo projeto, por favor. Projeto de Lei 1 de 22 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro e dar outras providências. A Prefeita Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Andréa Wagner, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado mediante decreto a efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, conforme necessidades dentro do orçamento de 2025. Parágrafo 1º. A transposição, remanejamento ou transferência citadas no caput deste artigo não poderão ultrapassar os limites definidos do artigo 7º da Lei 2.277, de 30 de dezembro de 2024, do Orçamento Geral do Município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Andréa Wagner, Prefeita Municipal. Parecer jurídico 3 de 2025. No que condiz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifique que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amorde-se ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O presente projeto trata de autorização para que o Poder Executivo efetue transposições, remanejamentos ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Nesse sentido, cabe pontuar que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso possui o seguinte entendimento simulado. É vedada a autorização para remanejamento, transposição ou transferência de recursos entre outras dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, por ferir o princípio constitucional da exclusividade, conferindo dispositivo estranho à previsão da receita e fixação de despesas no orçamento. Logo, em virtude da súmula 20 do TCE, restou vedado fazer à LOA, ou seja, na própria lei orçamentária, a autorização para remanejamento, transposição ou transferência de recursos entre as dotações orçamentárias. Fora da lei orçamentária, em outra legislação qualquer, não foi criado obstáculos a tais procedimentos. Tanto é que o TCE Mato Grosso, desde 2008, ou seja, 10 anos antes da edição da súmula 20, já possuiu o entendimento de que a operacionalização das técnicas de remanejamento, transposição e transferência deve ser autorizada por lei específica. Assim, a interpretação do TCE é de que eventual remanejamento, transposição ou transferência de recursos entre as dotações orçamentárias não pode ser feito no corpo da lei orçamentária, e sim por meio de legislação específica. Portanto, o presente projeto de lei pretende dar autorização legal para que o Poder Executivo faça, mediante decreto, a transposição e transferência de recursos que se façam necessárias de serem efetuadas no orçamento municipal. Por fim, não se pode esquecer que o presente projeto de lei erroneamente denominou o parágrafo 1º do artigo 1º, quando o correto deveria ser parágrafo único. Assim, deve ser procedida com a devida correção no texto do projeto. Em razão do contra articular, se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, ou parecer pela legalidade do presente projeto de lei. Michel Capes, procurador jurídico. Vereadora Simone, para o voto.
Acompanhe o parecer jurídico. Vereadora Isabela, para o voto. Acompanho o parecer jurídico também. Também acompanho o parecer jurídico. Está encerrada a CCJ.